Olá! Estamos dando início a mais um encontro do Grupo Aulas da Vida. O meu nome é Pedro e estamos com as transmissões sendo feitas pela Rádio TV SEAC de Bauru. Dezembro é o mês de Natal e marca o nascimento de Jesus. Por esse motivo, o tema do Grupo Aulas da Vida é a família. Vamos abordar uma certa família de Nazaré. Jesus, como qualquer um de nós, escolheu uma família para vir a esse mundo, sob os cuidados de seus pais, Maria e José. Vamos falar sobre o papel dos pais e refletir sobre o relacionamento entre os membros de uma família. Vamos abordar também sobre respeito e união. Mas antes, vamos fazer uma pequena prece, pedindo o apoio dos bons espíritos e as bênçãos de Deus, para que o nosso encontro de hoje possa trazer esclarecimento e compreensão para todos nós. Querido Mestre Jesus, pedimos o seu apoio no encontro de hoje, que possamos ter uma palavra de incentivo, de fé e coragem para todas as pessoas que nos ouvem nesse momento. Que as suas bênçãos, Senhor, possam chegar aos lares de todos aqueles que estão à procura de um caminho, de uma orientação e de amparo para as suas almas. Que o seu Evangelho possa servir de inspiração para uma mudança de comportamento e acolhimento para todas as pessoas que procuram ajuda. Que o nosso encontro traga muita paz e alegria, inspiração e conforto. Agradecemos, Mestre, a sua presença e nos fortaleça no propósito de nos tornarmos melhores. Amém. Que assim seja. Vamos começar a nossa conversa de hoje trazendo um trecho do Evangelho de Mateus, que está lá no capítulo 2, versículo 23. Diz o seguinte: E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, e será chamado Nazareno. A maioria de nós conhece a história do nascimento de Jesus a partir do anúncio feito pelo anjo Gabriel, dizendo a Maria que ela iria conceber e que ela teria um filho. Sabemos também sobre a viagem de Maria e José até Belém para fazer o recenseamento obrigatório. E, finalmente, do nascimento de Jesus em um estábulo, numa manjedoura simples, que os pais não encontraram um local mais adequado para que aquela criança pudesse ser abrigada. O que nós não sabemos é que existe muitos anjos encarregados em cumprir essa tarefa de proteger o menino Jesus. Os anjos encarregados de proteger o bebê enfrentaram uma fase muito crítica nos primeiros passos de Jesus. Quando Jesus nasceu, um anjo veio até José e pediu a ele que se escondesse no Egito para que Herodes não os encontrasse e os matasse. Herodes estava preocupado com a profecia de que um novo rei iria surgir e, portanto, iria tomar o seu lugar. Herodes, então, toma todas as medidas possíveis para que aquela criança não sobrevivesse e o seu trono não fosse ameaçado. Em sonhos, o anjo diz para José: Toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então José, ouvindo o conselho do anjo, vai com Jesus e Maria para o Egito, foge para lá e fica escondido, até que o anjo retorna novamente em sonhos e avisa que Herodes não mais ameaça. Então, após a morte de Herodes, o anjo em sonhos pede para que José retorne para Israel, porque já não há mais perigo de morte para Jesus. O que fica claro nesse trecho é que a espiritualidade, além de preservar a vida de Jesus,
tomou todos os cuidados para que os acontecimentos sobre a vida de Jesus ocorressem de acordo com o que havia sido previsto e dito pelos profetas em suas profecias. Isso foi feito de modo a validar, ou seja, tornar verdadeiro que Jesus era o Messias prometido e que a sua vinda então estava seguindo o que foi dito por esses profetas. Em vários trechos percebemos essa preocupação. Onde Jesus haveria de nascer? De acordo com os profetas, em Belém, porque está escrito, porque estava escrito. O anjo pede que José e Maria fujam para o Egito, porque, segundo o profeta, lá do Egito chamei o meu filho. Quando eles retornam do Egito e vão morar numa cidade chamada Nazaré, também isso foi feito para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, que o Messias seria chamado Nazareno, ou seja, aquele que vem de Nazaré. Todos esses trechos que estão aí em Mateus, no capítulo 2, no versículo 5, 15, 23, mostram que a vinda de Jesus foi planejada para que surtisse os efeitos desejados na população da época. Porque todos sabiam das palavras que foram ditas pelos profetas e todos estavam aguardando ansiosamente a vinda desse Messias. Então, quando os sinais começaram a ocorrer e os fatos sobre Jesus estavam de acordo com o que havia sido dito pelos profetas, isso torna mais claro que Jesus iria cumprir o papel de ser o Messias. Mas Jesus não começou essa missão logo de imediato. Durante um longo período de tempo, Jesus foi amparado pelos bons espíritos, que nós, da doutrina espírita, chamamos de espíritos protetores ou anjos protetores, mas que são espíritos que zelam e guardam por Jesus e que em outras religiões são chamados de anjos. Então, Jesus contava com uma multidão de anjos, ou seja, de espíritos bons, que o auxiliavam e o amparavam para que cada passo que Jesus desse estivesse de acordo com o que havia sido dito e planejado, e também para que a sua família estivesse protegida contra as pessoas que não queriam que a vinda do Messias, que não queriam a vinda de Jesus. Então essa família ficou encarregada, Maria e José, ficou encarregada de cuidar de Jesus, de lhe ensinar os primeiros passos, de o alimentar, de tomar todos os cuidados. Então, Jesus, assim como todos nós, passou pela infância, foi cuidado pelos pais, conviveu com seus irmãos, brincou, aprendeu, frequentou uma escola, foi levado para uma sinagoga para compartilhar da fé dos seus pais, para aprender os costumes. Jesus, como todos nós, cresceu, aprendeu, socializou, conviveu com muitas pessoas. Jesus até aprendeu uma profissão, ele se tornou carpinteiro, trabalhou e teve uma vida comum até ser chamado aos 30 anos de idade para cumprir a sua missão. Durante esse longo período da vida de Jesus, nós temos poucas informações, mas sabemos que ele conviveu com a sua família e que isso foi muito importante para que Jesus pudesse cumprir a sua missão aqui na Terra. E nós não estamos aqui justamente para aprender a conviver com as pessoas, para aprender a viver em família. Essa não é a nossa maior dificuldade, interagir com as pessoas. Nós estamos nesse planeta para evoluir espiritualmente, ou seja, para adquirir qualidades morais. O nosso aperfeiçoamento moral se baseia no amor ao próximo, uma das máximas que nos foi deixada
por Jesus. Por que reencarnamos? Ou melhor, por que estamos vivendo nesse planeta? Por que estamos aqui? Na questão 573 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? E os espíritos nos respondem: instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Então veja que nós estamos aqui para aprender. Então cada vida, cada reencarnação é uma escola, é um aprendizado. E nesse aprendizado nós vamos adquirindo conhecimento e nós vamos adquirindo qualidades. E nós temos como objetivo melhorar as nossas instituições. E quais são as nossas instituições? Nós temos, pensando num primeiro núcleo, é o núcleo familiar, então a instituição família. Depois a instituição sociedade, instituição sociedade que é composta por trabalho, por organizações. Então, quando nós fazemos o nosso trabalho melhor, quando nós nos empenhamos em fazer o nosso trabalho melhor, nós estamos cumprindo a nossa missão aqui na Terra. É claro que existem diferentes níveis de missões. Os Espíritos nos explicam que as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Então, cada um de nós tem um papel diferente, uma missão diferente, mas o empenho de fazer essa missão com amor e da melhor maneira possível é comum a cada um de nós. E os Espíritos ainda continuam nos explicando: tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo que o Espírito se depura pela encarnação, ou seja, que se torna melhor, também concorre por essa forma para o cumprimento dos desígnios da providência. Ou seja, é da vontade de Deus que tudo se torne melhor, que tudo cresça, que tudo evolua. E quando o homem cresce e evolui, que ele se aperfeiçoa, que ele se torna melhor, ele contribui para a vontade de Deus. Então, cada um de nós tem a sua missão aqui no planeta Terra, mas cada um deve cumprir a sua missão da melhor maneira possível. Porque, segundo os Espíritos, cada um pode ser útil de alguma maneira. Então, todos nós temos utilidade, todos nós podemos ser útil e todos nós podemos contribuir para que a Terra se torne um lugar melhor para viver. E isso pode ser feito na nossa família, no nosso trabalho, no nosso lazer, em qualquer esfera, em qualquer instituição que a gente se encontre. Basta que nós tenhamos a vontade de nos tornarmos melhores. Então, essa é a nossa missão aqui na Terra. Aprender, crescer em inteligência e melhorar as nossas instituições, melhorar os nossos grupos sociais em que nós estamos inseridos. Se nós formos lá no capítulo 10 do Livro dos Espíritos, na questão 558 e seguintes, nós vamos verificar que os espíritos trabalham lá na espiritualidade e que quando ele vem para a Terra, nós encarnamos e vamos trabalhar. Então, o trabalho faz parte da vida do espírito, tanto lá na espiritualidade como aqui na Terra. E todos trabalham, todos têm uma ocupação. E a eterna ociosidade seria um suplício lá na espiritualidade. Então, ficar o tempo todo só orando e cantando hinos para Deus, louvando ao Senhor, seria muito tedioso para o espírito. Ele sofreria muito porque o trabalho é que torna o homem útil. E sendo útil, o homem se torna feliz. Então, nós devemos ser felizes quando nós temos uma ocupação que contribua para a evolução, tanto nossa quanto para das outras pessoas.
Existem espíritos que se atrasam, ou seja, que não querem trabalhar, que não querem contribuir, que não querem evoluir, que pretendem ficar parados no tempo e no espaço. Mas em algum momento esses espíritos vão perceber que estão perdendo tempo, vão perceber que essa inutilidade não traz nenhum benefício, e a própria voz da razão, a própria voz da consciência vai chamá-los à realidade e eles próprios irão buscar uma ocupação útil. Então, é da vontade de Deus que todos nós encontremos uma ocupação que nos torne úteis e que nos dê uma finalidade para cumprir na Terra e na espiritualidade. Então, em síntese, a nossa missão é a evolução espiritual, é crescer, evoluir, melhorar, progredir. Na questão 574, Kardec pergunta: qual pode ser a missão de pessoas que voluntariamente não têm vontade de progredir, não querem ser inúteis? E os Espíritos nos explicam e nos alertam que há efetivamente pessoas que só vivem para si mesmas e não sabem tornar-se úteis para nada. E que, ao invés da gente invejar essas pessoas, nós devemos lamentar, porque são pobres seres que irão expiar cruelmente a sua inutilidade voluntária, ou seja, irão sofrer. Então, ao invés da gente invejar as pessoas que nada fazem, nós deveríamos lamentar, porque essas pessoas irão trazer para si muito sofrimento. E muitas vezes esse sofrimento, esse castigo, começa já aqui no planeta Terra, enquanto estão encarnados, pelo tédio e pelo desgosto que têm da vida. Então nós muitas vezes encontramos pessoas, quantas vezes a gente não vê pessoas que são ricas, famosas, que aparentemente têm tudo, e que acabam cometendo suicídio porque estão entediadas, porque estão desgostosas com a vida, porque não encontram uma razão para viver. E se nós estamos entediados, desgostosos com a vida, é porque nós estamos vivendo egoisticamente, ou seja, vivendo apenas olhando para o nosso próprio umbigo. A gente não se preocupa com ninguém que esteja à nossa volta. E o egoísmo nos traz infelicidade. Então, quando nós estivermos sofrendo, nós devemos observar se nós não estamos contribuindo para esse sofrimento com a nossa inutilidade. Possivelmente um caminho que possa nos ajudar é ajudar outras pessoas. Talvez exercer um trabalho voluntário ou ajudar de alguma maneira outras pessoas materialmente ou com conhecimento, porque todos nós podemos contribuir de alguma forma. A caridade não é apenas material, mas também pode ser o gesto de ouvir uma pessoa que esteja com problemas, aconselhar alguém que esteja em dificuldades, possa levar o conhecimento para as pessoas que não tenham acesso. Nós podemos contribuir de alguma forma, nós podemos ser úteis de alguma forma. E isso vai nos trazer paz de espírito. Quantas famílias não estão desestruturadas porque os seus membros só querem viver para si? Apesar da convivência no mesmo teto, cada um só quer cuidar da própria vida. Cada um só olha para si, não se importa com o outro. E onde se encontra o respeito, a compreensão, a harmonia, se não for na troca, na interação, na convivência? Então nós temos que aprender a viver em família. A doutrina espírita nos traz algumas orientações sobre isso. Vejamos. Lá na questão 582, Kardec pergunta: pode-se considerar a paternidade como uma missão, ou seja, como uma tarefa?
E as respostas dos espíritos é muito simples. Sim, é uma missão. Então a paternidade, a maternidade, cuidar de uma família é uma missão que nós podemos exercer aqui na Terra. Ao mesmo tempo que é um dever, ela também ajuda o homem a se tornar responsável pelo futuro, não apenas seu, mas de outras pessoas. Deus põe uma criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam no caminho do bem, e lhes facilitou a tarefa dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Ou seja, a criança, nos primeiros meses de vida, depende totalmente e integralmente dos pais para poder sobreviver. Por isso que fala que tem uma organização frágil, delicada, porque a criança não consegue o seu próprio alimento, não consegue se cuidar sozinha. Ela depende de outra pessoa que ajude na sua sobrevivência, que ajude a dar os primeiros passos, que ajude a se alimentar, a aprender, enfim, a viver. E os pais é que estão incumbidos dessa tarefa. Os espíritos nos explicam que existem pais que se preocupam em endireitar as árvores do seu pomar e de fazê-las carregar de bons frutos, mas não se preocupam em endireitar o caráter do seu filho. Se esse sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a pena, e os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. Então eles estão dizendo aqui, os espíritos estão nos dizendo que muitas vezes os pais se preocupam mais com o trabalho, com as suas ocupações profissionais, do que orientar os filhos quanto ao seu caráter, quanto às questões morais. Então é claro que nós devemos, enquanto pais, garantir a sobrevivência dos filhos, a vida material dos filhos, a conseguir uma boa educação, conseguir vestimenta, um lugar para morar. É claro que nós temos que trabalhar para conseguir os recursos que nos permitam garantir que essa criança cresça saudável e que tenha todos os recursos para poder se desenvolver. Mas é fundamental, ou seja, é mais importante que os pais se preocupem com a educação dos filhos. E essa educação não é a educação que é dada pela escola, porque a escola instrui, ela dá o conhecimento científico. A educação, ou seja, a convivência com as outras pessoas, é dado pelos pais para que as crianças aprendam a viver em sociedade. Então, o pai que ensina o filho a dizer bom dia, muito obrigado, com licença, que dá a esse filho um caráter, uma moral, ajuda para que essa criança cresça e se torne uma pessoa melhor. Os avós, as babás, os professores, as tias, os outros familiares podem e devem ajudar nesse processo. Mas nós temos que lembrar que a responsabilidade é dos pais. Fundamentalmente, a responsabilidade é dos pais. E por isso que os pais não devem se preocupar apenas em endireitar os galhos do pomar, mas em endireitar o caráter do filho, ou seja, perceber que essas crianças, elas têm vícios, têm imperfeições, elas não são um vaso vazio. Elas trazem dentro de si qualidades, virtudes, vícios que devem ser alguns estimulados e outros devem ser podados. Então, é papel dos pais fazer com que os filhos deem bons frutos. E não apenas que o trabalho dê bom fruto, mas que principalmente os seus filhos deem bons frutos.
Mas e se não der certo? E se apesar de todos os esforços dos pais, deles terem feito tudo que estava ao seu alcance, e mesmo assim esses filhos acabam seguindo pelo caminho errado, acabam se perdendo durante a vida? Kardec se interessou pelo tema e perguntou para os espíritos, na questão 583, se uma criança se transviar, ou seja, fugir do caminho, apesar dos cuidados dos pais, os pais serão responsabilizados, eles serão os responsáveis, e os espíritos falam de maneira bem categórica, não. Mas a gente deve lembrar que a criança tem algumas tendências e que é a tarefa dos pais fazer com que os seus filhos tenham bons comportamentos e devem então podar as más tendências, devem orientar aos filhos, devem estimular os filhos para que abandonem as más tendências e adquiram bons hábitos, bons comportamentos, enfim, que mudem, né, que saiam desse hábito, desse costume ruim e vá para um bom caminho. Então, os pais que conseguirem isso, que é uma tarefa muito pesada, muito árdua, muito difícil, eles vão ter um mérito, eles vão ser recompensados por todos os esforços e sacrifícios que fizeram para ajudar os seus filhos a trilharem um bom caminho. Mas nós temos que entender que os filhos têm o livre-arbítrio, têm o direito a fazer as suas escolhas e que quando eles forem adultos, eles vão ser responsáveis pelos próprios atos. Então os pais podem se esforçar, podem se dedicar, vão ser reconhecidos por todos os seus esforços, mas se o resultado não for aquele conforme foi planejado e desejado, é porque os filhos também têm a própria responsabilidade pelo caminho que seguem. Então, nós podemos entender que os pais serão recompensados pelos esforços e sacrifícios que fizeram para tornar os seus filhos e filhas em seres humanos que são moralmente melhores. Então, os espíritos reconhecem que existe o sacrifício por parte dos pais, mas que o resultado também depende do engajamento e da vontade dos filhos. Com isso, nós podemos perceber que as questões materiais são importantes. Dar um teto, dar uma alimentação, dar uma vestimenta, dar os cuidados que as crianças precisam é importante, mas que o crescimento intelectual e principalmente o crescimento moral é que de fato é papel fundamental dos pais e que é esse o foco que eles devem manter sempre durante a educação dos filhos. Então a preocupação e dedicação dos pais para com os filhos deve se centrar, deve se focar na evolução moral que os seus filhos venham a ter. É podar as imperfeições, estimular as qualidades e as virtudes que essas crianças tenham. No Livro dos Espíritos, no capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal, no item 6, que é um item que fala sobre a infância, os espíritos abordam sobre as condições em que o espírito vive durante a infância. E ele diz que a primeira coisa que nós temos que lembrar é que a criança não é um vaso vazio. Ou seja, a criança, ela traz uma bagagem de experiências e vivências das vidas anteriores. Então ela não é um copo vazio, mas é um copo que vem já cheio de experiências e vivências de vidas anteriores. Algumas vezes esses filhos, inclusive, em idade, podem ser até mais velhos do que os próprios pais. Mas o que é mais importante é que os pais são responsáveis pelo progresso desse filho, independente da idade ou das reencarnações que esses filhos já tiveram. Então,
Os filhos trazem uma bagagem, trazem hábitos, trazem vícios, trazem imperfeições, assim como trazem as qualidades e as virtudes. E que nós percebemos que existem diferenças entre as crianças. Algumas são mais amorosas, outras são mais pacientes, outras são mais talentosas. Nós percebemos que as crianças têm diferenças entre si. E de onde vêm essas diferenças? Das vidas anteriores que estão lá nessa bagagem que o espírito traz junto de si. E para que o espírito passa então pela infância? Por que os espíritos têm que passar por esse período mais ou menos longo chamado infância? Os espíritos nos explicam que, encarnando-se com a finalidade de se aperfeiçoar, ou seja, o espírito quando vem para a Terra, que ele reencarna, ele tem a missão de aprender, é mais fácil para o espírito, durante a infância, modificar comportamentos e modificar atitudes por meio da convivência com os pais e dos responsáveis pela sua educação. Então, o espírito ele está mais acessível para que os pais atuem sobre o seu comportamento, as suas atitudes, os seus hábitos. É mais fácil para os pais modelarem, ou seja, ajustarem o comportamento dos filhos. Então é por isso que a criança passa por esse período mais ou menos longo, que em outras esferas superiores a infância vai se tornando cada vez mais curta. Então, como o nosso planeta é um planeta de regeneração e provas, nós estamos aqui num aprendizado intensivo, a nossa infância é mais ou menos longa. Então a infância é um período longo que nós temos que passar porque nós temos ainda muitas imperfeições para serem corrigidas. Quando nós estivermos em esferas mais superiores, na reencarnação, o período de infância vai ser mais curto, porque nós já não temos tanta necessidade de sermos corrigidos e de sermos orientados. Então o espírito na infância ele se torna mais acessível. E essa acessibilidade, essa facilidade de ser influenciado, faz com que os pais tenham, então, pais e professores tenham um papel muito mais amplo do que a gente imagina, que é não apenas educar para esta vida, mas é educar para esta vida e para as próximas vidas. É lembrar que é um ser em evolução espiritual e que quanto mais essa criança evoluir intelectualmente e moralmente, isso vai ajudá-la nas suas vidas futuras. Então, com isso, a educação formal, que é dada pelas escolas, e a educação dos pais, e até mesmo dentro da doutrina espírita, ganha uma amplitude maior, porque nós não estamos educando apenas para uma única vida, mas nós estamos tornando esse ser uma criatura melhor para várias vidas. Então é uma influência para ser levada não apenas para uma única vida, mas ser levada para toda a eternidade. Mas por que, mesmo com todos esses cuidados, mesmo com toda essa preocupação, as crianças, quando se tornam adolescentes e principalmente adultos, revelam uma natureza diferente daquela que foi dada quando eram ainda crianças? Porque mesmo com todos os esforços dos pais, dos professores, dos responsáveis, mesmo com todo o empenho, em algum momento essas crianças deixam de lado essa educação, parece que esquece tudo que foi aprendido e se torna uma outra pessoa. Porque, como nós vimos, tem uma bagagem e nós temos que lembrar, e isso está lá na questão 385, e os Espíritos nos explicam sobre isso, que se for da índole, ou seja, se a criança já era boa,
se ela já tinha um caráter bom, ela vai permanecer boa. Então, que a educação que a ajudou a se tornar uma pessoa melhor, que incentivou para que ela permanecesse na bondade, no amor e na perfeição, só vai continuar se ela quiser contribuir para que isso ocorra. Nós temos que lembrar que já estavam lá, dentro desse espírito, todas essas cores, todas essas matizes que vão vir à tona quando o espírito começar a caminhar com os próprios pés. Então, a fragilidade da criança, a inocência que a criança tem, a dependência que a criança tem durante o período da infância, desperta em nós a simpatia, a afeição, o amor, o cuidado, a responsabilidade, nos incentiva a nos dedicarmos mais para a criação dos filhos. Então, a gente redobra a nossa atenção e os nossos cuidados. Mas a gente tem que lembrar que é um espírito que já traz consigo uma bagagem e que essa bagagem está ali anestesiada, está ali escondida e que em algum momento ela pode vir à tona. E é por isso que às vezes, apesar de todos os esforços que foram feitos, ela pode tomar um novo rumo, principalmente durante a adolescência, que é um período de crise, e na fase adulta, quando então a pessoa começa a ser responsável por todos os seus atos. Então nós temos que lembrar, por exemplo, que Jesus passou pela infância, que ele recebeu o amor e cuidado de seus pais, e que na vida adulta Jesus cumpriu a sua missão aqui na Terra, que era ensinar aos homens que a vida continua, que a morte do corpo não é a morte do espírito, que o espírito continua e que o amor é a chave para a evolução das criaturas. Então, Jesus, que é o espírito mais perfeito que veio à Terra, durante a infância recebeu todos os cuidados para que essa perfeição não fosse prejudicada ou não fosse adulterada, e na vida adulta ele continuou com essa perfeição e nos trouxe ensinamentos que valem desde quando ele nasceu até hoje. Então, a infância, o período da infância, é uma oportunidade de romper com os antigos hábitos, com as antigas paixões e tendências que o espírito carrega dentro de si. No caso dos espíritos que já atingiram a perfeição como Jesus, isso não era necessário. Mas para nós que somos imperfeitos e que temos muitas paixões, tendências e hábitos que nos prejudicam, a infância é então um período para que isso possa ser revisto. Algumas vezes as crianças possuem gostos e inclinações que são muito diferentes das dos seus pais. E o papel dos pais, então, é orientar para novos hábitos, para uma mudança de comportamento, para uma reorientação das más tendências. Enfim, a oportunidade de mudar e fazer com que as crianças adquiram melhores hábitos, melhores costumes, que tenham um crescimento e a oportunidade de adquirir novos conhecimentos. Segundo os espíritos explicam para Kardec, nós não ingressamos na vida corpórea senão para nos aperfeiçoarmos, para nos tornarmos melhores. E essa debilidade, essa fragilidade dos primeiros anos é o que nos torna maleáveis, ou seja, que nos torna flexíveis e acessíveis aos bons conselhos e à experiência daqueles que já viveram, que já estão aprendendo mais do que nós e que podem nos ajudar a progredir. É então que se pode reformar, modificar o caráter dessas crianças e reprimir as más tendências.
é a oportunidade que Deus nos deu para que a nossa sagrada missão de paz possa ser cumprida. E se nós não fizermos, não cumprirmos com esse papel, nós iremos responder por essas falhas que ocorreram durante esse processo de crescimento. Então, quando nós assumimos a paternidade e a maternidade, nós assumimos um compromisso e uma responsabilidade que nós teremos que responder sobre o que nós fizemos com essa responsabilidade que nos foi dada. E pela oportunidade que nos foi dada de fazer com que essas crianças, essas criaturas, esses espíritos se modificassem. Cada um de nós tem uma missão diferente aqui na Terra. Uns têm a missão de serem bons pais, outros têm a missão de serem bons trabalhadores, outros têm a missão de serem empreendedores, outros têm a missão de governar, outros de ensinar. Cada um de nós tem uma missão diferente aqui na Terra. Nós devemos usar a nossa inteligência para descobrir qual é o melhor caminho para a nossa evolução. Descobrir quais são as nossas missões, quais são os nossos papéis aqui na Terra e procurar fazer esses papéis da melhor maneira possível. E nós devemos usar da nossa inteligência. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos, os Espíritos nos trazem uma orientação sobre a missão do homem inteligente na Terra, ou seja, da pessoa que veio na Terra com uma grande bagagem de conhecimento e que tem a oportunidade de utilizar essa inteligência aqui na Terra. E a primeira coisa que os Espíritos nos orientam sobre isso, para quem tem esse papel, é de não ter orgulho do conhecimento adquirido, porque esse conhecimento, que para alguns homens é muito grande, ele não corresponde a todo o conhecimento que o espírito pode adquirir. Não abrange todo o conhecimento da humanidade. Então, quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós estudamos, mais nós percebemos que ainda falta muito para aprender. Então, a primeira coisa que o homem inteligente na Terra deve adquirir é a humildade, em perceber que o conhecimento que ele possui em relação às outras pessoas pode ser muito grande, mas que em relação ao conhecimento que a humanidade possui é muito pequeno. Então, o conhecimento que nós temos aqui na Terra, o tanto que nós conseguimos aprender aqui na Terra, é muito pequeno se comparado com o conhecimento que nós podemos adquirir durante a nossa evolução. E nós devemos usar esse conhecimento, essa inteligência, não apenas em nosso próprio benefício, mas também para o benefício de todas as pessoas. Um homem inteligente compartilha do seu conhecimento e da sua inteligência, ajudando para que as outras pessoas também se desenvolvam, que elas também consigam aprender. Então, quanto mais conhecimento eu adquiro, mais responsabilidade eu tenho de compartilhar esse conhecimento que eu estou adquirindo, que eu estou usufruindo. Então, nós devemos empregar o nosso conhecimento para o bem da humanidade, para o crescimento das pessoas. Nós não devemos utilizar da nossa inteligência para o mal ou para servir de instrumento de orgulho e de queda da humanidade. Nós não devemos usar a nossa inteligência para prejudicar as pessoas, mas muito pelo contrário, nós temos que ajudar as pessoas. Então, quanto mais a gente aprende, e nós estamos agora na era do conhecimento, a humanidade passa agora por uma fase de grande quantidade de informação disponível através da internet, dos meios de comunicação, dos livros,
A informação está muito acessível, então nós estamos vivendo uma era da informação e do conhecimento, então não só nós temos o papel de adquirir essa informação e conhecimento, mas também ajudar as pessoas para o aprendizado, para a reflexão e para esse crescimento intelectual. Então nós temos que pedir a Jesus que nos ajude a usar a nossa inteligência para usar o nosso papel aqui na Terra, a nossa vida aqui na Terra, de maneira a ajudar a nós mesmos e as outras pessoas que compartilham conosco dessa jornada. Que nós possamos ser uma ferramenta útil para ajudar os nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos familiares, aos nossos amigos e colegas. Que nós possamos ser uma ferramenta útil para o progresso da humanidade. Que possamos usar a nossa inteligência para tornar esse mundo um lugar melhor para viver, para que tenhamos uma sociedade mais justa e uma sociedade mais fraterna. Que Jesus nos auxilie, nos guie nas nossas escolhas, para que a gente possa então plantar boas sementes, para que na vida futura a nossa colheita seja farta. Que Deus e Jesus nos ajude a colocar mais amor em nossos atos. Que uma certa família de Nazaré sirva de exemplo e inspiração para uma mudança de comportamento em nós. Vamos aproveitar essas festividades de Natal e Ano Novo para a reconciliação, para o perdão, para o entendimento, para a união e o amor entre as pessoas. Que nós, todos, sejamos instrumentos para a paz e a solidariedade, para a fraternidade, para o amor entre as pessoas. Que nós tenhamos a vontade de crescer e evoluir, e que Jesus nos ajude a oferecer o nosso melhor. Que Deus nos ampare nesse propósito e nessa intenção, nos fortalecendo e nos guiando nesse caminho. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.